pobreza e a miséria e esse assunto que todo mundo quer evitar, que ninguém quer tratar, a gente vai tratar aqui hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, acompanhe os vídeos que saem aqui todos os dias, devocionais, entre outros vídeos. Hoje, dia de devocional com a Bíblia 365, a NVT, nova tradução, nova versão transformadora, uma tradução da editora Mundo Cristão. A Bíblia 365 te ajuda a ler o texto inteiro da Bíblia com um plano de leitura que, se você seguir fielmente todos os dias, ao final de 365 dias você terá lido o texto bíblico inteiro. E eu, para te ajudar, faço um pequeno estudo em um dos textos sugeridos pelo plano de leitura da Bíblia 365, que é o que a gente vai ver hoje, mais uma vez. Caso você tenha interesse, essa Bíblia 365 está no link na descrição aqui do vídeo para que você adquira se for o caso. E o texto que a gente vai ler hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 1. É um texto sobre o pobre, é um texto sobre relações sociais e econômicas. E falar de pobre, falar de miséria, instantaneamente vai trazer a qualquer pessoa uma primeira impressão a respeito de política ou de política partidária. Eu queria te convidar a derrubar essas defesas nesse momento, porque eu não quero te falar de política partidária, eu não quero te dizer em quem votar, nem em quem deixar de votar, nem em qual ideologia adotar. Eu quero simplesmente afirmar que é impossível ler o texto bíblico sem passar muitas vezes pela questão do pobre. A questão do pobre, ela é abordada no texto bíblico com muita frequência, e um púlpito que não leva em consideração a questão do pobre, um pregador que não leva em consideração a questão do pobre, uma teologia que não leva em consideração a questão do pobre, estará ignorando uma boa parcela do que o texto bíblico traz. Entre muitos textos, o texto de Êxodo, no capítulo 23, é um dos célebres a esse respeito. Não é o único, de longe não é o único, mas um dos célebres a esse respeito. A gente deve lembrar também que Jesus tem isso no coração, leva isso a cabo e descreve a sua própria missão quando lê o rolo de Isaías na sinagoga, como Lucas 4 atesta. Ele mesmo diz que vem trazer boa notícia para o pobre. De forma que a gente vai ler o texto e você vai entender que falar do pobre é necessário e um olhar bíblico para a questão do pobre é urgente para nós. É uma questão urgente, especialmente para nós brasileiros que convivemos com a miséria. Diz assim o livro de Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 1. Não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Em outras palavras, o pessoal das fake news, se você tem mandado WhatsApp, replicado coisas no seu Facebook, outras redes sociais, sem checar a veracidade da informação, você cai num problema que está na lei. O nome disso é pecado, não tem outro nome para isso. Portanto, cheque as informações. E o texto continua. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline o seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Em outras palavras, a tua misericórdia não deve nublar a sua visão a respeito da justiça e da injustiça. Todos são iguais perante a lei, independentemente do status financeiro dessa pessoa. E você pode se compadecer de uma pessoa porque ela é pobre, e isso deve levar você a ajudá-la, não a privilegiá-la num julgamento, deixando que ela perpetue a injustiça. Veja que esse tipo de coisa é previsto desde os tempos mais remotos e antigos,
Pessoas que olham para a situação do pobre e dão uma colher de chá quando o pobre comete uma crueldade. Mas o texto não para aí. Se você deparar com o boi ou um jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. O que leva alguém a ser parcial? Você lidar com o seu inimigo, a quem você quer prejuízo. O texto está te chamando a ajudar o seu inimigo. Ele é inimigo ou não, não interessa. Não finja que nada aconteceu. Ajude. Se ele perdeu o boi, leva o boi de volta para ele. Se o jumento dele arriou, ajuda o jumento dele. Ajude o seu inimigo. Numa nação em que pessoas ajudam seus rivais, existe pouco espaço para miséria. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Opa, peraí. Do mesmo jeito que alguém pode manipular um processo legal em favor de alguém só porque ela é pobre, parece que existe uma outra realidade aqui. Gente que nega justiça precisamente ao pobre. E parece que isso é bastante comum. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra. Você já parou para ver o perfil financeiro das pessoas que estão no corredor da morte? Pessoas que são condenadas à morte, qual que é o perfil delas? Pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Quem tem dinheiro para corromper o sistema jamais estará no corredor da morte. Então nós, que somos fiéis ao texto bíblico, temos a responsabilidade de não permitir que o suborno fale mais alto. Só suborna quem tem poder econômico para fazer isso. E essa realidade do suborno é absolutamente constante e corriqueira nesse nosso mundo. Não permita que o suborno aconteça. Então a gente começa esse texto falando assim, olha, não é porque o pobre é pobre que ele deve deixar de responder à justiça pelo que ele faz. Entretanto, a gente trata os outros com inimizade e isso gera miséria. Entretanto, a gente deixa de ajudar quem precisa e a miséria se perpetua. Entretanto, existem pessoas que são condenadas a penas pesadas quando foram injustiçadas. E, entretanto, pessoas que cometeram injustiças e deveriam sofrer essas penas pesadas, por terem dinheiro, são capazes de se livrar dessas penas pesadas. Não é nenhum partido político, não é nenhuma ideologia que diz, é o texto bíblico que está dizendo. Preste atenção em quem tem dinheiro suficiente para subornar e não permita que isso aconteça. Eu queria concluir a nossa reflexão a respeito dessas coisas contando de uma experiência que eu tive quando a minha família se mudou para Salvador. Eu era criança, eu tinha 3 anos de idade. Eu voltei com 8 e então perdi o sotaque soteropolitano, o que é uma das minhas maiores perdas. Mas em Salvador, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai estava dirigindo, eu estava no banco de trás, e pela janela eu vi uma cena que até então eu nunca tinha visto. Eu vi umas crianças brincando num córrego e elas estavam sem roupa. Aquilo me chamou muita atenção. E eu perguntei para o meu pai, por que aquelas crianças estão sem roupa? E embora seja uma memória muito antiga, aquilo me marcou profundamente. Eu tinha 3 anos de idade, talvez 4, e eu lembro do meu pai tendo dificuldade para me responder, e meu pai não foi e não é um homem do tipo que tem dificuldade para dar qualquer resposta. E a verdade é que ninguém gosta de dizer para o próprio filho
que existem outras crianças que não têm o privilégio de ter a mesma infância, de brincar com os mesmos brinquedos, e algumas dessas crianças sequer têm o que vestir. Hoje eu sou pai, e quando eu imagino essas crianças brincando no córrego e sem roupa, é inevitável eu pensar nos privilégios da minha filha e eu imaginar a minha filha naquela circunstância. O crente que não se comove pela miséria, ele perdeu brutalmente o bonde da Bíblia. E então não resta alternativa a não ser fazer um enorme convite para que você, se parou de se comover com a miséria, volte a se comover. Se você deixou de se indignar com a miséria, você volte a se indignar. E se você nunca sentiu isso, que passe a, como diz o texto bíblico, você passe a irar-se sem pecar. Essa condição é digna de ira. Irai-vos e não pequeis. Irem e não pequem. Não deixem o sol se pôr, ou seja, não levem para o dia de amanhã a ira de vocês. Ou seja, não carreguem isso como rancor. Mas eu quero te convidar a essa santa indignação. E eu sei também do histórico de muitas igrejas de entrar na periferia, onde o governo não chega, onde o Estado não vai. Enquanto a gente debate ideologia e políticas públicas, que são importantes, não estou dizendo que não sejam, várias comunidades locais, sem essas discussões, muitas vezes sem as elaborações sofisticadas que essas discussões deveriam carregar, essas igrejas elas deixam essas discussões para lá e elas entram no mais profundo do Brasil, onde ninguém chega, nem o governo. E elas levam o alimento a quem não tem, elas levam a roupa para essas crianças que estavam sem roupa, elas levam o cobertor no dia de frio, elas se ajudam mutuamente e consertam a casa de quem precisa ser consertada e compram o gás de quem não tem gás. Se você não conhece os trabalhos de auxílio ao pobre da sua igreja, o desafio dessa devocional é que você saia correndo para conhecer. E se tiver alguma condição sobrando, ajude. E se a sua igreja não tem nenhum trabalho com a população mais necessitada, seja essa população gente de fora da sua igreja, seja essa população dentro da sua própria comunidade, gente que está passando necessidade, o meu desafio é que seja você o agente de mudança no seu ambiente, na sua comunidade local. Não deixe essa mensagem passar. Não perca o bonde do texto bíblico. Não perca esse bonde da história. O momento de agir é agora, o momento de agir é hoje. Que Deus te abençoe. E assim você possa abençoar também outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, eu faço o convite, assista outros do canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fique por aqui, se inscreva, compartilhe aquilo que a gente faz por aqui. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.